E nós vamos estar desenvolvendo hoje, então, o tema: por que repito os mesmos erros? Você já parou para pensar nisso? Por que nós estamos sempre repetindo as mesmas coisas? E a gente às vezes tem até consciência, quando acontece, a gente tem consciência de que nós erramos novamente. Isso gera muitas vezes até sentimento de culpa, né? Uns geram vergonha, porque vou ser criticado, vou ser julgado novamente, porque eu não mudo nunca, estou sempre cometendo erros banais e coisas bobas, mas nada é bobo, tudo tem um significado, tudo precisa receber um tratamento especial para que você não venha cometer esses mesmos erros. E quando a gente fala um tratamento, eu já gostaria de deixar aqui essa dica para vocês. Tem certos erros que cometemos que eles são mais profundos, eles estão num nível de consciência mais profunda. Alguns a gente tem consciência dele, já tem consciência dele, mas a maioria dos nossos erros que nós cometemos, vocês vão entender por quê. Eles estão no nível mais profundo de consciência, o que nós chamamos de inconsciência. Eles estão na parte inconsciente da nossa mente. Vocês vão entender por que eles vão para esse nível assim, abaixo da nossa consciência. Tá? E como que acontece, por que eles surgem, de onde que eles vêm, por que eles repetem tanto. Eu espero que essa seja a dúvida de vocês. Se for, nós estaremos tirando hoje aqui, com certeza. Bruna, Mirelle, enfim, vamos lá, Joyce, espero que vocês gostem. E o tema então, por que repetimos os mesmos erros? Vão colocando aí para mim, Daniel. Prazer, Daniel, estar com vocês aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá? Sintam-se abraçados nessa noite. Rodrigues, Elka, é isso? Elka. Então, vão colocando aí se tem alguma coisa que vem repetindo na sua vida e que você não consegue entender por quê. Você não consegue sair desse ciclo repetitivo aí de erros que te prejudica, que acaba limitando a sua vida, que acaba comprometendo as suas relações, tanto familiar, no trabalho, entre amigos, enfim. E vamos ver o que a gente consegue trabalhar nessa noite, Genário, para que vocês possam se libertar desse ciclo repetitivo de erros e continuar tocando a vida com boas relações e prosperando sempre no caminho, na jornada do autoconhecimento, do autodesenvolvimento humano. Então nós já falamos no início que um dos principais motivos de eu não conseguir alcançar aquilo que eu planejo, aquilo que eu quero para a minha vida, um dos principais motivos de às vezes eu ter problemas de relacionamentos, de não ter um bom desempenho no meu trabalho, nas relações humanas, na minha vida pessoal, com os meus amigos, é porque às vezes eu estou sempre falhando, cometendo os mesmos erros. Nós falamos no início e nós falamos também que é importante saber como que isso acontece, por que isso acontece e por que nós temos que trabalhar. Nós precisamos trabalhar para eliminar esse ciclo de repetições que prejudicam o nosso autodesenvolvimento, a nossa evolução, o nosso crescimento e as boas relações. Sempre compromete a nossa performance, né, e a nossa vida. Vocês já perceberam que nós crescemos ouvindo o seguinte, que devemos sempre pedir desculpas quando nós erramos, que nós devemos evitar errar, que é vergonhoso o erro. É uma vergonha você ficar errando. Você não para com isso, você não evolui, você está sempre cometendo os mesmos erros. Quantas vezes nós escutamos isso, né? Nós escutamos às vezes de professores, escutamos dos pais, às vezes de amigos, pessoas próximas da gente. Então a gente vai criando essa crença de que nós devemos evitar o erro, porque o erro representa o quê? Uma fraqueza nossa, representa uma incapacidade nossa, representa uma falta de conhecimento e de controle das nossas atitudes, dos nossos comportamentos.
Então, por isso, nós ocultamos, escondendo muitas vezes os nossos erros. Nós evitamos de falar dos nossos erros. Nós temos vergonha de expor os nossos erros, de reconhecer os nossos erros. Nós buscamos esquecer. Nós queremos esquecer. Errei. Nossa, eu quero mais esquecer isso. Quando a gente comete um erro, às vezes a gente fica com aquele sentimento de remorso, né? De culpa. Na realidade é culpa mesmo, porque nós aprendemos que desde a infância que os nossos erros é algo terrível, é algo que prejudica as pessoas, que nós devemos evitar, que prejudica a nossa vida, e realmente, de uma certa forma, como nós percebemos esse contexto, é prejudicial sim para a nossa vida. Mas nós podemos aproveitar cada erro como uma experiência, como uma oportunidade para a aprendizagem, para o crescimento. E até mesmo para trazer para a consciência, quando nós percebemos esse erro, reconhecemos esse erro, admitimos que erramos, nós passamos a trabalhar conscientemente para descobrir o que gerou, qual a causa, o que me levou a ter essa atitude, esse comportamento. Então, é uma ferramenta até para poder trabalhar e evitar essas repetições. Então, acabamos repetindo muitas vezes, porque na maioria das vezes é um processo inconsciente, automático e inconsciente. Nós falamos que desde criança nós crescemos, aprendemos a evitar esse erro e ele acaba tendo uma conotação de incapacidade, de fraqueza, de falta de conhecimento, de falha nossa, algo terrível que nós devemos ocultar, esconder, mas essa crença que nós vamos desenvolvendo pode nos prejudicar. Porque nós deveríamos estar olhando o erro de uma forma que pudéssemos aprender com ele. Deveríamos estar perceptível o que está acontecendo e reconhecê-los para poder trabalhar nesses erros, para evitar. Um exemplo muito simples que nós podemos aprender com os erros. Se eu traço uma estratégia para a minha vida, algo que eu tenho que alcançar, eu tenho um objetivo, eu vou traçando metas a cumprir. Se eu tomo um determinado caminho, ou seja, uma determinada estratégia, eu defino uma determinada estratégia para a minha vida, eu tenho duas possibilidades, vamos colocar bem simples aqui, tenho duas possibilidades. E eu traço determinadas estratégias e algumas metas para alcançar aquilo que eu desejo, para conquistar aquilo que eu desejo. Seja um projeto, seja algo que eu sonhei, que eu preciso, seja nas relações com as pessoas, na minha forma de relacionar, enfim, em qualquer área da minha vida. Aí eu começo a seguir aquela estratégia, eu começo a realizar aquelas metas. Só que chega um determinado momento, eu começo a perceber que ela não está me levando aonde eu gostaria de ir. Eu começo a observar que eu acabei fazendo as escolhas erradas. Eu não usei as estratégias certas. Tem pessoas que vão insistindo e vão acabar não chegando em lugar nenhum, vai perder tempo, vão se frustrando cada vez mais, vão se culpando, mas vão ter vergonha de reconhecer os erros, porque aprenderam lá atrás que o erro é algo que imprime fraqueza, incapacidade, elas não querem demonstrar que elas são fracas, incapazes, ou que elas não têm conhecimento suficiente para aquela área específica que ela está no caminho desenvolvendo. Isso pode ser no seu trabalho, né? Talvez você está usando estratégias erradas no seu trabalho, não está tendo resultados, está errando e você precisa tomar uma atitude. Então o erro aí vai servir para quê? Para te apontar o caminho. Mas como assim? Como que o erro serve para apontar o caminho? Se eu estou no caminho, usando estratégias erradas, que não estão produzindo resultados positivos para a minha vida, nesse caso, o erro está apontando que o caminho não é esse, que o caminho é outro, eu tenho que mudar a estratégia. Então, o erro me ensina a redirecionar o meu foco, a minha estratégia, mudar a minha estratégia, definir novas metas para mim. Mas para isso
é preciso a gente reconhecer que a gente está no caminho errado, reconhecer o erro. Por isso que é muito importante. Então, essa cultura lá que nós adquirimos lá atrás, de que muitas vezes nós nos culpamos por isso, nós temos medo de ser julgado, de passar por vergonha, às vezes a gente mantém no erro, é por causa disso. E nós estamos sempre nos justificando, criando desculpas para encobrir o nosso erro, para não passar por vexame, para não passar vergonha, para não deixar as pessoas perceberem, vamos colocar aí, de uma certa forma, as nossas fraquezas, as nossas incapacidades, a nossa falta de competência para realizar aquilo que nós deveríamos realizar de uma forma que pudesse alcançar o nosso objetivo. Mas daí a importância de entender mais sobre o que o erro pode estar querendo nos falar. Ele pode apontar o caminho certo. O erro, quando nós reconhecemos os nossos erros, ele nos aponta pelo caminho certo, porque aí eu sei, eu tenho conhecimento agora, quando eu percebo o que está me acontecendo e é algo que não está trazendo resultado positivo, eu percebo que esse não é o caminho. Então o que eu tenho que fazer? Mudar de rota, buscar outro caminho. Então o erro serve para poder me mostrar que eu não estou no caminho certo, que eu preciso mudar, criar novas estratégias. Com o erro eu aprendo. O erro ele é significativo. É claro que a gente tem que evitar errar, mas e aí? Quando você erra, o que você vai fazer? Você vai ocultando isso? Vai cobrindo isso? Vai evitar de falar disso? Vai continuar no erro? O que você tem que fazer? Você tem que perceber o que esse erro está querendo falar comigo. Qual o aprendizado que eu estou tirando dessa experiência, desses erros? A maioria das pessoas não aprendem porque não reconhecem seus erros. A maioria das pessoas não aprendem, não evoluem, não crescem, não mudam de estratégias, não conseguem alcançar seus objetivos porque tem medo do julgamento, das críticas, tem vergonha de passar por situações, de reconhecer. Isso acontece muito no trabalho, às vezes até mesmo com a família. Quantas vezes nós erramos com nossa esposa, com nossos filhos, e nós estamos sempre tentando buscar justificativas, explicações, desculpas para não reconhecer os nossos erros. Porque isso dói, né? A gente, às vezes, trazer à tona algo que a gente fez de errado, isso causa dor, causa sofrimento. Eu, esses dias, sentado, conversando com minha filha, nós falando, né? A gente se dá essa abertura de conversar, e isso com o tempo, é claro, melhorando cada vez mais. E eu conversando com ela, eu falei: filha, conta para o pai aqui, alguma coisa que aconteceu lá atrás, algo que você interpretou de uma forma negativa, diante de uma atitude que o pai teve, fala para o pai aqui. Aí ela foi me contar algumas coisas que acabou gerando alguns constrangimentos, às vezes alguns traumas, e aquilo na hora me doeu muito, me doeu, porque a vida inteira eu pensei, a minha intenção, eu sempre pensava que eu estava fazendo melhor, eu não tinha consciência naquele momento de que poderia estar trazendo algum trauma ou alguma consequência assim, negativa para a vida e do desenvolvimento dela. Então, assim, quando você não tem consciência, você acredita que você está certo. Quando você não traz essa experiência para a sua vida de reconhecer o erro, de buscar entender o que aconteceu, você não muda. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. E às vezes tendo aquela ideia de que você está fazendo melhor, de que você está sendo um bom pai, está sendo um bom profissional, está sendo um bom amigo, está sendo uma boa pessoa. Então, por que isso acontece? Porque também por trás tem sempre aquelas questões de que o que eu faço, o que eu falo, nem sempre a intenção que eu tenho, nem sempre a outra pessoa vai perceber da forma com que eu quero expressar ou da forma que eu quero agir. Por exemplo, no caso da minha filha, eu toda a vida fui autoprotetor demais, autoprotetor, muito cuidadoso, muito zeloso. Na minha percepção, eu não estava errando, porque
Porque eu estava cuidando, papel de pai de cuidar, porque eu aprendi isso com meus pais, de cuidar, de zelar, de estar sempre do lado dos meus filhos, ali, né, até vamos falar assim, fiscalizando para que nada de errado acontecesse. E aí o que acontece? Só que na cabecinha dela, ela estava entendendo que eu estava controlando, que eu estava querendo ter controle sobre a vida dela. E aquilo, de uma certa forma, prejudicava as relações dela, as relações tanto afetivas quanto pessoais. E isso muitas vezes levava ela a ter alguns comportamentos que não dava abertura no sentido de falar, de chegar e de contar as suas experiências, porque ela tinha às vezes receio de que isso fosse contrário àquilo que eu esperava dela, né? Então assim, quando ela me comentou sobre isso, eu até falei com ela, você acredita que o pai tinha a ideia que eu estava sendo o melhor pai do mundo? E assim, vendo isso, que isso gerou uma dor para a sua vida, né? Isso agora, como eu tenho consciência de que eu realmente errei, talvez nos exageros, né? Às vezes no amor demais a gente erra, nos traumas que a gente vive, nas reproduções que a gente faz da vida da gente, o que a gente aprende lá, a gente reproduz aqui achando que está certo. Ricardo enviou uma solicitação para participar ao vivo. Vê aí, Patrícia, você pode ajudar o Ricardo aí. Então, o que acontece? Naquele momento, quando ela falou, e eu pensando que eu estava sendo o melhor pai do mundo, aquilo me doeu tanto, mas foi tão bom para mim, porque foi libertador. Foi libertador, porque a partir daquele momento eu comecei a entender que eu tinha que mudar. Que eu podia manter talvez aquela atitude, aquele comportamento de superproteção, de cuidado e exagero, porque tudo, claro, tem que ter um equilíbrio. Então vocês percebem quando nós reconhecemos um erro, percebemos um erro, e isso às pessoas é muito importante, a gente dar abertura para as pessoas, para que elas possam dar feedback para a gente, para que a gente possa entender mais daquilo que às vezes nós não conseguimos perceber. Talvez está lá no nosso inconsciente, recalcado, e que às vezes vem à tona, nós temos atitudes que às vezes ferem as pessoas, que machucam, que decepcionam. Talvez aquilo para a gente é algo natural, porque normal, porque a gente está dentro de um padrão de comportamento, de pensamento, de crença, que aquelas atitudes são normais. Mas os tempos mudam, igual eu estava falando com minha esposa hoje, os tempos mudam e nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Não que nós temos que abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, daquilo que nós cremos como verdade, como justiça. Não é isso. Eu falo o seguinte, a gente tem que estar sempre aberto para crescer, para evoluir, para melhorar como ser humano. E o primeiro passo para isso, sabe como? É nós reconhecermos que nós erramos também. E que isso não é vergonha, nós reconhecermos o nosso erro. Ao contrário, é um sinal de grandeza. Eu tenho certeza que quando você reconhece seu erro para sua esposa, para seu marido, para seu amigo, para alguém que você errou com ela vê você com outros olhos. Não precisa ter vergonha disso. Não precisa se sentir culpada, porque somos seres humanos, somos suscetíveis às falhas. Até mesmo quando nós temos boa intenção e achamos que estamos fazendo a coisa certa, nós podemos estar errando, porque o outro percebe de outra forma. Cada um tem uma forma de perceber o mundo que é diferente do outro, de interpretar as coisas diferente. Isso vai depender das experiências que as pessoas tiveram durante a vida. Então elas vão internalizando crenças, vão criando padrões de pensamentos que vão sendo como lentes pelas quais elas passam a enxergar o mundo, né? E as lentes que se formam são diferentes, né? O óculos que me serve talvez não seja o mesmo do seu, para você enxergar melhor. E é assim que as nossas crenças. Às vezes, como eu fui criado com meu pai, talvez eu quis reproduzir esse formato de criação com os meus filhos, eu estava errando. Porque era um outro momento, era outro tempo, outra mentalidade.
outro estilo de vida. E eu pensando que eu estava fazendo melhor, porque eu acreditava que meu pai tinha dado o melhor para a gente, e realmente ele deu, o que ele tinha de melhor ele deu. E eu pensei que eu estava dando o melhor também. E quantas vezes que isso acontece com você? Quantas vezes erramos inconscientemente, não sabemos por que estamos errando e nem buscamos saber. E às vezes negamos esse erro, queremos justificar porque nós temos medo de mudança. O fato de repetir os erros muitas vezes está ligado ao fato de nos sentirmos mais seguros naquela condição, de não nos expor, de não mostrar para o outro as nossas fraquezas, de não mostrar para o outro que nós temos nossas limitações. Então, às vezes, é confortável nós manter naquela situação, naquela zona de conforto. E muitas vezes já repararam que as pessoas falam assim, o outro tem que me aceitar como eu sou, me conhecer assim com meus erros, com os meus defeitos, e tem que me aceitar? Não. Se nós temos oportunidade, possibilidade de melhorar para o outro nos aceitar ainda melhor, por que não? Para viver a vida harmoniosa, para o nosso crescimento. Nós precisamos crescer sempre, evoluir, aprender mais, e nós podemos aprender com nossos erros. Então, sentando com minha filha, eu aprendi algo valioso para a minha vida. Não simplesmente agir de acordo com as minhas intenções, mas também buscar agir de acordo com aquilo que vem de encontro às necessidades do outro. Não que eu não fizesse isso em relação a muitas coisas, mas uma área muito específica, deixando bem claro aí. Mas qual é a área específica que você tem errado? Qual é a área específica que você talvez não tenha reconhecido que você tem errado, que você tem uma intenção positiva, mas o outro tem percebido isso? Qual é a área que você precisa trabalhar porque você tem repetido erros que têm causado sofrimento para você e para muitas pessoas, mas você tem medo, você tem vergonha de assumir, e porque você acha que é sinal de fraqueza, de incapacidade da sua vida, que você precisa mudar para você conseguir alcançar os objetivos, mas tem pessoas que estão sempre me olhando, e se eles perceberem que eu errei, que eu estou reconhecendo o meu erro, isso para mim vai ser vergonhoso. Como eu te falei, isso só vai te ajudar porque vai estreitar as relações com outras pessoas. Tem pessoas que os erros são simples de resolver, mas tem erros que eles repercutem, eles se repetem de uma forma muito intensa que traz consequências danosas para a vida das pessoas. E são esses erros que nós devemos estar atentos. Se está gerando dor para você, se está gerando dor para o outro, sofrimento, desconforto, se não está sendo produtivo para a sua vida, o que nós podemos fazer? Precisamos pensar nisso, porque muitas vezes isso acontece de uma forma automática, inconsciente, nós não conseguimos ter essa percepção da dimensão dos nossos erros, o quanto que ele está repercutindo na nossa vida, na nossa realidade. Então, como eu falei, sempre é bom você buscar o feedback das pessoas. E você saber que o erro tem esse significado, tem essa importância de nos dar feedback. Como assim? Se eu faço algo e não está dando certo, essa estratégia que eu usei, que não deu certo, essa experiência que eu tive, que não deu certo, é um feedback para mim de como eu não devo fazer. Ou seja, eu já aprendi como não fazer. Agora eu sei que a outra possibilidade pode dar certo. Então é um feedback. Nós devemos muitas vezes encarar um erro como uma experiência, como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, de reconhecimento das nossas limitações. Porque quando nós nos tornamos conscientes deles, nós assumimos as nossas responsabilidades. Nós desenvolvemos senso de autorresponsabilidade. Eu estava justamente conversando sobre isso também com minha filha. Às vezes a gente fica querendo dar justificativa e falando foi por culpa de fulano, ciclano, foi pelo que eu aprendi com os meus pais, foi pelo que eu passei na minha vida, que talvez me gerou e me trouxe até essa situação de ter cometido alguns erros que não era intencional, que tinham uma intenção positiva por trás, mas não é tentando dar justificativa, mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Porque quando meu pai deu o melhor para mim,
dentro da concepção dele, porque é o que ele tinha para dar, se aquilo não estava sendo positivo para mim, eu tinha que assumir a responsabilidade de perceber aquilo e dar um novo significado para aquilo que estava causando sofrimento, dor na minha vida. Aí o que eu fiz? O que nós fazemos? Aí está o motivo por que repetimos os erros. O que nós fazemos? Nós tentamos esquecer, tentamos recalcar isso, mandar isso para um outro lugar da nossa mente para que a gente nem lembre disso. E é aí que acontece o processo. Nós mandamos para uma área da nossa mente que não é consciente. Nós mandamos, recalcamos, é como se nós empurrássemos para os porões da mente e trancamos ali. E ali nós não temos mais acesso. Porque nós não queremos sofrer, não queremos lidar com aquela situação, não queremos lidar com esse sofrimento. É isso que acontece. E essa área lá, onde eu não tenho acesso, nós chamamos de inconsciente. É abaixo do consciente. Compare-se com um iceberg. Vamos fazer uma comparação com o iceberg. A ponta do iceberg é a parte consciente. Aquilo que nós não vemos, que está imerso, né, que está submerso, é o inconsciente. Nós não vemos, nós não percebemos, mas ele está ali, ele existe. E ali nele tem os nossos traumas, tem as nossas crenças, tem as nossas emoções, que são inconscientes e que processam em nossa vida de forma automática. Então é preciso mergulhar para dentro de si no processo do autoconhecimento para poder trazer à tona tudo isso que nós recalcamos ali, para que nós possamos dar um novo significado. Porque quando isso não acontece, como que o inconsciente trabalha? Ele trabalha repetindo, trazendo isso à tona todo momento. Com qual é a intenção do nosso inconsciente? É de, em um outro momento que isso se repete, que isso possa, ao invés de gerar dor, sofrimento, de trazer satisfação, compensação. Ou seja, é uma forma que o inconsciente tem para que nós possamos, ao reviver essa experiência, repetir essa experiência, nós tomarmos consciência dela, trazer ela para análise consciente e trabalhar para que ela possa se dissipar. Quando nós trazemos para o nosso consciente aquilo que está recalcado ali no nosso inconsciente, para evitar a dor, quando nós erramos novamente, o que é o erro? É o nosso inconsciente trazendo à tona aquilo que antes, lá no passado, nós não queríamos enfrentar, porque trazia dor, sofrimento, e nós mantivemos lá. Mas sempre vai estar repetindo a nossa vida, porque o inconsciente vai estar sempre buscando a satisfação de resolver aquele problema que aconteceu lá atrás e isso produzir alívio, porque isso gasta muita energia. Nós gastamos muita energia psíquica para manter recalcado esses traumas, essas dores, essas experiências negativas que nos impactaram no nosso inconsciente. E sempre que nós estamos em contato com uma pessoa ou com a atitude de alguma pessoa, isso acaba sendo um gatilho que dispara e trazemos à tona isso de uma forma automática e também inconsciente. E aí é momento de nós estarmos perceptivos aos nossos comportamentos, estarmos conscientes de nós mesmos. Por isso é importante esse processo de mergulhar para dentro de si, ir lá e buscar trazer à tona aquilo que nos causou dor, sofrimento, para nós darmos um novo significado. E quando nós fazemos isso, trazemos a consciência e trabalhamos isso de uma forma positiva, dando uma nova interpretação aos fatos, isso dissipa. E ao dissipar, isso não gera mais dor. Isso vai parar de repetir. Mas enquanto você não tiver consciência de tudo que está te causando essa dor, do que está fazendo você repetir esses erros, que é um mecanismo automático do inconsciente para que nós possamos trabalhar, e a intenção dele é gerar essas satisfações, esse prazer, é de resolver aquela demanda que nós não resolvemos, que nós recalcamos ali, para não gerar dor, abaixo da nossa consciência, que se nós tivéssemos todos esses problemas mal resolvidos na nossa consciência, nós estaremos sofrendo continuadamente. Então é a forma de defesa da mente, de mandar para os porões da mente, para o inconsciente, para que a gente
não sofra com isso. Mas o inconsciente automaticamente vai estar repetindo isso, repetindo, porque o inconsciente ele vive de repetições. Para quê? Para que você possa trabalhar. É um mecanismo para que você possa trazer à tona para a sua consciência e para você ressignificar isso. Isso acontece, quando é que acontece essa separação entre a mente consciente e consciente? Quando a criança começa a perceber que a criança vê e idealiza o pai, o amor, a figura paterna, materna, como as pessoas mais importantes da vida delas são, né, até aquele momento ali, elas é só prazer, é só amor, mas em determinado momento, a mãe e o pai talvez vai frustrar aquela criança. Vai gerar uma decepção, uma frustração, uma dor, um sofrimento, talvez uma negativa. Talvez o fato de ter que se ausentar e não poder dar atenção suficiente para aquela criança, porque tem que trabalhar, tem que fazer os seus afazeres, e a vontade da criança do pai talvez esteja sempre perto ali. Talvez alguma coisa que a criança quis muito e o pai não podia e negou. Aí a criança, para não conviver com essa dor, a mente já começa processando o quê? Criando uma região, construindo nos porões da mente uma região, dividindo, separando a mente numa mente consciente, onde que você pode lidar com as situações rotineiras, e uma parte onde que eu não preciso estar em contato direto com essa dor, com esse sofrimento. Como eu não sei, naquele período da minha vida, eu não sei como trabalhar com esses sentimentos, com esses traumas, com essas emoções negativas, com essas frustrações, então o que eu faço? Vou julgando para debaixo do tapete, vamos falar assim, vou levando lá para o porão da minha casa, da minha mente inconsciente. E aí é que ocorre o rompimento, a divisão, vamos falar assim, a divisão entre mente consciente, onde eu tenho consciência do que está me acontecendo, de tudo, das experiências que são boas, positivas, está ali ainda, mas aquilo que me causa trauma, sofrimento e dor, eu coloco lá nos porões da minha mente. Aí, nesse momento, a cisão, a separação entre a mente consciente e consciente. E durante todas as experiências da nossa vida, nós aprendemos assim, a sempre julgar para os porões da nossa mente, para o inconsciente, recalcando. Isso gasta muita energia, Então, por isso que a mente inconsciente, até para poupar energia, vai estar sempre trazendo à tona para o consciente, na forma de repetições de erros, porque vai repetir aquela experiência e você vai estar errando novamente, até você assumir, até você perceber esse erro, tomar consciência dele, tomar coragem de enfrentar aí o medo do julgamento, da crítica, da vergonha e assumir uma postura consciente, buscando não somente dar um novo significado àquela situação, que quando você dá um novo significado, você mudando a percepção, aquilo que talvez fosse dolorido se torna agora algo mais ameno e às vezes até prazeroso. E você consegue, então, com isso, resolver aquilo que está gerando, a fonte geradora dos erros que você tem cometido repetidas vezes. Que eles são inconscientes. Eles estão lá no nosso inconsciente. Então, quando nós admitimos o nosso erro, nós conseguimos não apenas resolver esse problema da nossa dor, daquilo que gera maus relacionamentos, disputas, conflitos, improdutividade, estagnação da minha vida, além de resolver essas questões, isso me aproxima das outras pessoas. Esse dia, conversando com uma outra filha minha, para vocês verem, eu ando na corda bamba aqui, né? Filha mulher, ei, que bênção, gente, é uma bênção, é uma alegria para a minha vida, mas eu tenho que pensar como elas, né? Imagina, eu tenho que começar a pensar como elas, no sentido de quê? De entender mais, de me colocar no lugar delas, para entender o ponto de vista delas, senão eu vou continuar errando, porque eu vou estar na função do homem, vendo apenas e percebendo de uma forma, vamos falar assim, mais paternal mesmo. E aí, de acordo também com o que eu aprendi lá, né? Por isso que é bom a gente sempre buscar conhecimento, inovando, renovando e buscando esse feedback, não através dos nossos comportamentos, padrões de comportamento, né, dos erros que nós cometemos, mas também das pessoas que nós convivemos com elas. Aí, eu conversando com minha filha, falou: filha, o pai quer te ouvir hoje. Abre o coração para o pai. Para uma outra filha que também é psicóloga. Olha, filhas,
né? E as duas, eu inventei de conversar, de ter um set terapêutico aí com minhas filhas psicólogas, imagine só, né? E aí o que acontece? Eu conversei, porque toda a vida eu mais conversei do que ouvi, né? E eu aprendi nessa caminhada com esse erro meu, de estar nessa função de pai, de ter que orientar, de que aconselhar, de ter que direcionar para o caminho, eu imaginava que o processo todo era assim mesmo, né? Aí eu falei, filha, muitas vezes o pai mais falou do que ouviu, o pai quer te escutar. Eu aprendi isso, que as mulheres gostam de ser escutadas, né? Isso eu aprendi quando eu fiz o meu curso de psicanálise, né? Todo mundo sente prazer em ter atenção, de ser escutado, só que a gente tem que trabalhar nisso no dia a dia, por isso nós temos 2 ouvidos, né? Que é melhor a gente escutar muitas vezes para a gente fazer uma análise, tirar uma interpretação mais apurada dos fatos, dos estímulos que nos chegam, através de palavras, expressões do outro, do que o outro sente, do que o outro pensa, para que a gente depois de levar para o córtex cerebral e fazer aquele processamento analítico racional, sem deixar, muitas vezes, ser contaminado pelas nossas crenças limitantes, nós falamos sobre isso também nas lives anteriores, mas a gente vai trazer esse tema à tona numa live específica sobre crenças sabotadoras limitantes. E aí o que acontece? Dentro dessa configuração que eu estava, eu me dispus a escutar, porque eu sei que é importante, todos nós queremos ser ouvidos. Queremos ser ouvidos sem crítica, sem julgamento, sem aquela opinião forçada, de querer forçar o nosso ponto de vista, simplesmente pelo ato de ouvir. E você que é homem, então aprenda, viu? Aprenda a ouvir. A mulher, de uma forma geral, ela gosta disso. E a gente também gosta, né? E aí eu falei, filha, abre seu coração para o pai, fala tudo, filha, tudo que tem aí, todas as suas experiências, o que você já passou e tal. Aí ela regalou o olho e falou assim, pá, meu pai, será que eu posso falar tudo mesmo? Enfim, brincando, mas ela começou a abrir o coração e tal, nós conversamos ali, ela falou, não falou muito, mas falou coisas que às vezes eu precisava também de saber, de escutar, até para entender ela. E através dessa fala dela também eu pude me perceber, porque a gente percebe a gente através do outro, né? Ellen, Marinalva, Eni Rosa, Marilene, que prazer ter vocês aqui conosco, tá? Então, assim, eu me permiti me conhecer mais através das minhas filhas. E elas têm uma forma tão, vamos falar assim, sensível de perceber as coisas e também de falar, que é impossível a gente não ser tocado, né? Tem coisas que dói, mas dói muito. Não dói porque elas estão gerando essa dor, porque a gente passa a reconhecer algo que a gente tinha medo de reconhecer ou que às vezes eu não sabia. Isso para a gente é frustrante, é decepcionante, mas precisa passar por esse processo se queremos crescer, se queremos melhorar como ser humano, se queremos nos aperfeiçoar como pessoas, como pais, como filhos, como maridos, esposas, como amigos. Precisamos passar por esse processo. Então, vai uma dica para você: esteja aberto para ouvir o outro, para ouvir o que o outro tem a falar de si mesmo, para falar dessas relações que tem com você e até mesmo para falar um pouco de você do ponto de vista dele, porque isso pode revelar erros que a gente está cometendo que a gente não sabia. E a gente pensa que está no caminho certo, e aí daí a pouco você vê, gente, perdi tanto tempo, por que eu não tive essa conversa lá atrás? Por que eu não abri mais para um diálogo? E às vezes a gente vai esperando, chega no final da vida, a gente, hora que a gente descobre as coisas, a gente fala, gente, quanto tempo que eu perdi, né? Então, assim, vocês estão tendo a oportunidade hoje de participar dessa live, até mesmo para despertar para isso, de que vocês não precisam ter vergonha dos seus erros, vocês não precisam se sentir culpados, porque somos seres humanos. E nós temos a oportunidade hoje de aprender com os nossos erros. E nós temos ferramentas as quais nós podemos trabalhar para não repetir esses erros mais, para não ficar nesse ciclo vicioso, né, que ficamos.
e decepcionando pessoas, magoando pessoas, cometendo erros que às vezes são terríveis, autodestrutivos para a nossa própria vida. Por quê? Por orgulho, para não ferir o nosso ego. As pessoas que têm baixa autoestima, as pessoas que elas não conseguem se perceber de uma forma positiva, as pessoas que se sentem inseguras, o que elas fazem? Elas têm uma postura um pouco evasiva em relação a reconhecer os seus erros. Por quê? Porque ela tem um senso de realidade em relação a si mesma, de que ela é incapaz, de que não é boa o suficiente, que as pessoas vão julgar, vão criticar. Desculpe, vão criticar. Vou olhar a palavra. Então as pessoas que têm baixa autoestima, que são inseguras, elas vão se sentir incapazes. Elas vão ficar mais evasivas em relação aos seus erros. E de uma certa forma, é uma tentativa de proteger o seu próprio ego, de não reconhecer suas limitações. E nós já falamos que reconhecer nossas limitações, reconhecer que nós somos humanos, que nós erramos, não precisa gerar culpa. Mas quando nós reconhecemos, nós abrimos portas para o aprendizado, para ver qual o caminho que nós devemos seguir, para eliminar aquela dor e aquele sofrimento que tem gerado para a sua vida, para a vida de outras pessoas, que tem paralisado você, engessado você, impedido de você ir muito mais além, que como nós falamos, que muitas pessoas estão na sua zona de conforto. Para que eu vou aventurar no algo desconhecido, em algo que eu não entendo, que eu não conheço, porque senão eu posso errar outra vez, e elas estão evitando o quê? Justamente errar, para não gerar mais dor e sofrimento. Então ali naquela zona de conforto, eu estou acostumado com minha dor e meu sofrimento. Se eu ir muito mais além, eu posso errar mais e talvez pode ser insuportável ter novos erros. Por isso que muitas pessoas às vezes sabem que não está tão bom, mas permanecem ali porque não querem correr o risco de ficar pior. Mas não, vamos encarar isso, vamos ter coragem de encarar os nossos erros, de reconhecê-los, de trazê-los para a consciência, para ressignificar, para aprender com ele, porque assim se torna mais saudável as relações interpessoais. Se torna, você tem mais saúde mental, porque você vai conseguir trabalhar assim com aquilo que está aí nos porões, recalcado, que está aí debaixo do tapete, sujando, trazendo alergia para a sua vida. Você vai estar sempre espirrando, você está sempre repetindo os mesmos erros, está sempre nesse ciclo vicioso de erros aí, porque você não tem coragem de tirar tudo que está debaixo do tapete e trabalhar com aquilo, ressignificar aquilo, trazer um novo sentido para a sua vida, para que aquilo possa limpar os porões da sua mente, trazer saúde mental para a sua vida. Eu falo para vocês que é libertador, gente, é libertador. Eu tive a oportunidade, muitas vezes, de conversar com minhas filhas, com os meus filhos. Eu falo para vocês, confesso que eu toda a vida fui um pai muito protetor, uma criação um pouco rígida, porque isso foi a minha criação, mas no sentido de proteger, de cuidar das minhas filhas. Mas quando eu comecei a perceber que isso estava mais prejudicando do que ajudando, eu tive que começar a pensar sobre isso e mudar o meu comportamento. É pai, você vai reconhecer que você errou diante dos seus filhos? Olha, que grandeza é essa? Quantas vezes eu virei para minhas filhas e falei, filha, me perdoa, filho. Abracei, beijei e falei, filha, me perdoa porque o pai errou. Mas a intenção do pai é boa, eu tinha uma intenção positiva. Nunca que um pai faz alguma coisa para prejudicar o filho, sempre com intenção boa, mesmo com as intenções positivas, eu tinha as minhas limitações, eu tinha os meus padrões de crença, do processo educacional que eu vivi, das experiências que eu vivi, filho. Então me perdoa seu pai. Ali eu estava ali vulnerável, estava ali me expondo, abrindo. E não é vergonhoso isso. Porque minha autoridade de pai, eu não posso fazer isso. E aí, você quer continuar errando com seus filhos? Você quer continuar sofrendo e trazendo sofrimento para a vida deles, ou para a sua esposa, ou para as pessoas que lhes são caras, importantes? Você quer continuar errando no seu trabalho, continuando no mesmo patamar que você está? Ou você quer crescer, evoluir, progredir? Então, resolva esse problema. Perceba, reconheça, escute.
Busque o autoconhecimento para a sua vida. Porque com autoconhecimento você perceber e saber mais de si mesmo, até através do outro, da experiência do outro, do que o outro percebeu, do que o outro sentiu em determinado momento, você passa a se conhecer mais, saber que você realmente cometeu erros e que reconhecer isso é um sinal de grandeza, gente. Isso conecta a gente com as outras pessoas que demonstram humildade, de que eu não sei de tudo, eu estou no processo de aprendizado. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu acho que a maioria já sabe, eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos. 3 filhas, as 3 primeiras são mulheres, né? Filhas mulheres. Eu tenho uma filha que é engenheira, ela tem hoje 30 anos. Eu tenho uma filha que é psicóloga, tem 27 anos. Eu tenho uma outra filha psicóloga que tem 24 anos. Não some aí para poder calcular a minha idade, viu, gente? É que realmente eu casei muito novo, eu era uma criança ainda quando eu casei, né? Aí eu falo, cometi um erro, foi uma experiência de vida para mim, eu vejo isso como uma experiência, o quanto que eu aprendi com isso, né? Para que o meu novo relacionamento pudesse dar certo. E ainda eu erro muito com a minha esposa atual, mas ela tem muita paciência comigo, sabe que sempre as minhas intenções são sempre positivas e me conhece muito bem e percebe que eu estou nesse processo sempre de tentar melhorar, não só para ela, mas para minhas filhas e principalmente para mim mesmo, para me sentir bem. Porque eu não quero chegar no final da vida, olhar para trás e falar, gente, quem que eu fui como marido? Péssimo. Quem que eu fui como pai? Péssimo. Não. Eu quero, mais do que palavras, deixar exemplos. Mais do que palavras, eu quero ser referência até para que no dia de amanhã elas possam reconhecer que eu fiz o meu melhor e que tem muitas coisas que elas podem aprender comigo. E é uma das que elas vão mais aprender, eu estou falando claro para vocês aqui, sabe o quê? De ser aquela pessoa que está reconhecendo que errou, que é falho, que é humano, mas que está buscando melhorar como ser humano, que está buscando ir no processo da evolução, de crescer. Talvez você está pensando em crescimento só financeiro, profissional. Comece a pensar no seu crescimento familiar, no seu crescimento pessoal, como ser humano, como pai, como marido, como filho, como amigo, como ser humano. Isso vai fazer grande diferença para a sua vida. Viu? Mas o primeiro processo é tomar consciência dos seus erros e aprender com eles. Aprender para que você possa ser mais assertivo, para que você possa ter atitudes melhores. Porque só assim nós vamos reconhecer. Eu não falei com vocês que o erro tem um lado positivo de ser um feedback para a gente, ser um processo de aprendizado para a gente, ser uma experiência que nos mostra o que não podemos mais fazer e o caminho que devemos seguir. Ou seja, se eu seguir esse caminho deu errado, ou seja, o erro está me apontando, não é esse caminho. Provavelmente é o outro, é outra possibilidade. Quando nós temos essa visão aberta, nós podemos aprender e crescer com as nossas experiências. Então, a partir de hoje, tire essa concepção de erro, coloque experiência de vida. E o que cada experiência de vida, que talvez não seja muito positiva, possa se tornar de forma positiva. Ou seja, aquilo que foi uma experiência negativa, o que eu posso tirar de lição e aprendizagem dela? O que isso pode trazer para a minha vida, para a minha consciência? O que eu posso trazer à tona do meu inconsciente quando ela manifestar, eu estar consciente para poder trabalhar, para poder dissipar esse sofrimento, essa dor que está recalcada, que gera mais dor e sofrimento para outras pessoas, né? Então, nós temos que apenas ter essa postura, saber qual que é o motivo gerador, né, dessas repetições, quais os ganhos, as compensações, a satisfação que esses erros estão promovendo na minha vida. Sim, talvez nós temos aí, nesse ciclo de repetições, ganhos secundários. Comece a perceber qual que é o ganho secundário que essa repetição de erros está trazendo. Mas esses ganhos secundários, será que eles são tão significativos a ponto de você se manter aí nessa postura? Talvez assim, o ganho secundário é de eu não passar pelo ridículo, de eu não perder minha autoridade com o pai e reconhecer que eu errei, de eu, em relação às pessoas, não seja no meu trabalho, reconhecer que como profissional eu tenho minhas limitações e que sou sujeito a erro e que infelizmente eu tomei uma atitude errada e que mais ainda dá tempo de mudar. Quais são os erros secundários que eu tenho tido para poder me manter nessa situação de repetições de erros?
Enquanto eu não resolver essa dor e sofrimento que foi gerado lá atrás por uma experiência traumática, emocional, por emoção negativa, e que foi recalcado no consciente, e que quando ela traz à tona através das repetições, se eu não tiver a honra, a humildade, a coragem de enfrentar esse eu, estar consciente, perceptivo dos meus erros e aprender com eles e dar um novo significado para ele, enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar errando, repetindo, sofrendo, causando sofrendo as pessoas que me amam, que são caras, me limitando no meu trabalho, me engessando, paralisando, continuando na minha zona de conforto, sem progredir, sem evoluir, e eu vou morrer pior do que eu nasci. Porque ao longo da minha caminhada, quando eu nasci, eu não tinha erro nenhum, não cometi erro nenhum, e eu estava limpo, coração puro. E aí eu vou ficar guardando isso para no final ser arrependimento, ser dor, sofrimento para minha vida, saber que eu não posso fazer mais nada. Ou ser dor, sofrimento para a vida das pessoas que me são caras, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos, lá no meu trabalho. Dos amigos falar, por que nós não tivemos a oportunidade? Por que a pessoa não se deu a oportunidade de mudar? Né? Tem pessoas que têm consciência dos seus erros, tem pessoas que realmente têm muita consciência dos seus erros, só que elas não querem mudar, elas têm medo de mudar, e com isso, o que elas fazem? Primeiro, se justificam, estão sempre arrumando desculpa, estão sempre culpando os outros, terrível. Com isso, quando elas não reconhecem, ela pede dar um novo significado para a sua vida, elas vão alimentando essa dor, esse sofrimento interno para ela e para os outros. Elas criam resistência. Essas pessoas geralmente elas são resistentes à mudança. Aqui está muito confortável, está muito bom. Para que eu vou mudar? As pessoas têm que me aceitar como eu sou. Está ali na sua zona de conforto porque não quer se aventurar e ir muito mais além. Porque ela tem medo de correr risco, de cometer novos erros, ser muito mais sofrido para ela e para as outras pessoas. Então você é covarde, não tem coragem de enfrentar aí os seus erros, de dar um novo sentido para a sua vida. Às vezes porque esse sentimento aí de incapacidade que o erro traz, de impotência, de incapacidade, a ingessa limita. Aumenta ainda mais o medo dela de ser julgada, de ser criticada, de cometer novos erros. Mas a maioria das vezes as pessoas que nunca reconhecem esse erro, também porque lá na infância elas erraram, e a família encobriu. A família não passou a mão na cabeça, então ela vai ter essa percepção que as pessoas vão estar sempre passando a mão na cabeça delas e elas nunca vão crescer, vão continuar sendo sempre criança. E isso para a gente é muito importante, a gente ter essa percepção da realidade, o que está acontecendo, da gente estar perceptivo a isso, o que a gente pode fazer. E como nós já falamos, inclusive eu vou deixar o link aqui, sobre a live, sobre o poder do autoconhecimento. Gente, vocês têm que assistir essa live. Tá? Ela está publicada no nosso canal do YouTube, Dr. Érico Mourão, Uma Nova Consciência. Está também no Feeds, está no nosso Facebook. E logo em seguida nós também ministramos uma palestra, como controlar as nossas emoções. Como você ter controle sobre as suas emoções. Controle as suas emoções. Poderosa também, libertadora. E logo em seguida nós falamos sobre autossabotagem, como sair do ciclo da autossabotagem. Se nós formos analisar bem, estão todos, e a palestra de hoje, porque repetimos nossos erros, estão todos esses temas, esses conteúdos interligados. Por quê? Porque todos eles dependem do autoconhecimento. De você buscar conhecer mais de si, conhecer mais das suas emoções, saber mais onde que você está errando, onde que você está acertando, quais são as suas forças, suas fraquezas. Quando nós paramos para perceber isso, perceber o nosso comportamento, as nossas atitudes, o que nós temos feito tem repercutido de forma positiva, o que nós temos feito de forma que tem repercutido negativamente. Quando nós buscamos esse autoconhecimento, nós estamos mais conscientes de quem somos, da nossa realidade, de como agimos, de como comportamos, de como pensamos, de como sentimos, nós conseguimos ter um controle maior sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos erros, sobre as nossas ações. Podemos trabalhar estrategicamente para não cair nos mesmos erros.
Ou trabalhar conscientemente, porque o autoconhecimento te traz consciência de si mesmo. Trabalhar para poder dissipar esse sofrimento, essa dor, quando a repetição acontecer, percebendo. Porque o autoconhecimento te torna mais perceptivo, você fica mais perceptivo em sua realidade, ao que te acontece, aquilo que você está vivenciando no dia a dia. Ei, Vivian, prima querida, um abraço, lindona, um abraço no Léo aí, Gilda Barbosa, espero que estejam gostando, viu? Deixa aí, tem um tanto de coraçãozinho aí, que alegria, fico muito feliz, Letícia. Enfim, o autoconhecimento é muito poderoso para a nossa vida. E as pessoas não sabem nem como buscar. Nós vamos ainda trazer ferramentas para você. Nós falamos muito sobre o poder do autoconhecimento, que é libertador, o que nós devemos fazer para poder buscar conhecer mais de si. Essa experiência que eu contei da minha filha é a busca do autoconhecimento. Eu me abrir para que ela possa falar de mim, falar dela mesma, porque eu aprendo muito com o outro, aprendo muito com as nossas experiências, aprendo muito com os meus erros. Eu me proponho sempre a estar melhorando cada dia mais. Eu não quero morrer como eu estou hoje. Eu quero chegar no final da vida melhor do que eu sou. E a cada dia eu quero melhorar e me aperfeiçoar. Porque nós, infelizmente, aconteceu em nossas vidas traumas, experiências negativas que acabam influenciando nosso comportamento. Nós vivenciamos dores, traumas que nós recalcamos, isso nos gera novos erros, termos atitudes talvez inconscientes, automáticas, que nós não gostaríamos, muitas vezes nós temos, nós paramos, arrependemos e às vezes até temos vergonha de por que fazemos. Porque nós não tivemos mais autocontrole. Então, quando nós nos conhecemos mais, nós temos esse autocontrole maior das nossas emoções, do nosso comportamento, das nossas atitudes, do que está acontecendo, como nós estamos percebendo, o que nós podemos fazer para poder melhorar, para poder mudar, para poder dar um novo sentido, um novo significado. Desenvolvemos mais consciência. Acontece com a expansão de consciência. Por isso meu canal chama Uma Nova Consciência, que é isso que eu quero promover. Uma expansão de consciência. Trazer uma nova consciência para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que acessam o nosso canal, para as pessoas que me dão essa oportunidade de, através do meu transbordo, poder receber um pouco daquilo que eu tenho buscado para mim e tentado levar para vocês. Além disso, uma outra coisa fantástica, vai ser até tema talvez de uma live nossa, isso com certeza, nós desenvolvemos senso de autorresponsabilidade. Para de culpar as pessoas pelo que acontece com a sua vida. Para. Por quê? Por que disso? Porque nós temos que assumir a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas. Não é o que me acontece que vai definir a minha vida, a não ser que eu permita que eu transfira a responsabilidade para o outro. É um exemplo que estava meu pai, ou minha mãe, ou meu marido fez isso comigo, fez eu passar por esse trauma, mas espera aí, cabe a você dar um novo significado a isso. Cabe a você buscar, através da empatia que o autoconhecimento promove, a empatia. Como assim? Quando eu me conheço mais, conheço minhas falhas, meus erros, minhas fraquezas, minhas limitações, eu passo a conhecer mais do outro também, porque o outro é ser humano também. Ele também está susceptível às mesmas falhas, aos mesmos erros. Então isso eu crio empatia, ou seja, eu permito que o outro também possa falhar, porque eu falho. E se falhar, eu me torno mais compreensível, eu consigo me colocar mais no lugar do outro. Entende? Então assim, quando eu assumo essa autorresponsabilidade, que o senso do autoconhecimento me traz, eu desenvolvo empatia no sentido de que eu vejo que o que o outro está trazendo, ele tem suas limitações, talvez não seja o que eu esteja entendendo, eu me coloco no lugar do outro, mas o que o outro está me trazendo vai depender de mim, se isso vai me impactar positivo ou negativamente. Sim. Eu não tenho controle sobre a vida do outro, mas eu tenho controle sobre a minha vida quando eu tenho autoconhecimento. Aí vem a questão da gestão das emoções. O autoconhecimento promove isso. A gestão das emoções. Eu não passo a agir mais inconsciente no automático. Porque é assim que nós agimos, movidos pela emoção. Bateu, levou. Tipo assim, agimos movidos pela ansiedade, agimos movidos pelo medo, agimos compulsivamente,
agindo por questões emocionais fortes, por estresse, por qualquer situação emocional que nos acontece, mas quando nós temos controle, nós paramos, analisamos a situação e ao invés de reagirmos, nós agimos conscientemente, estrategicamente, de uma forma moderada. É esse nível que eu quero chegar. Eu até falei com minha filha, o pai sempre estuda muito, claro, para poder ajudar as outras pessoas, mas primeiro eu quero aprender com isso, eu quero crescer com isso. E quando eu ensino, eu mais aprendo com isso. Gente, quando nós ensinamos, nós aprendemos mais. E eu estou reforçando mais esses conceitos dentro de mim, esses padrões, essas novas crenças, que eu quero que esteja arraigado em mim, para que eu seja uma pessoa melhor. Então, o autoconhecimento traz a autorresponsabilidade sobre a minha vida, ou seja, não foi o que o outro fez comigo, mas foi como eu percebi isso, como eu entendi isso, como que eu dei um significado e como que eu quero viver a partir de hoje. Então não fique culpando seus pais, não fique culpando sua mãe, não fique culpando as pessoas, porque elas estão dando talvez o que tem. Ou eles talvez tenham uma intenção, ou às vezes erram mesmo por não ter conhecimento, ou erram mesmo por precipitação, pela emoção, são vários fatores, ou pelas crenças limitantes que dominam a vida da pessoa e controlam a vida da pessoa. Nós vamos entender isso muito a fundo. Que as crenças também estão lá no inconsciente, o inconsciente é automático, ele traz repetições, faz você agir pela ótica das suas crenças, daquilo que você acredita que é certo. Talvez o que você acredita que é certo está promovendo o erro. Aí para você ver que coisa absurda, né? Antagônica até. Mas é isso. Como eu citei o exemplo, aquilo que eu achava que eu estava fazendo certo, que era a minha crença de cuidado, de proteção, talvez estava sendo um autocontrole, que estava sendo trazendo consequências talvez limitantes para a vida das minhas filhas, para o autodesenvolvimento, impedindo talvez o autodesenvolvimento delas em algumas áreas da vida. E eu não tinha consciência disso. Mas o que cabia a elas fazer? Ou a nós fazermos, ou cada um de nós fazermos? Cabe a nós não nos vitimizarmos, nos colocarmos na situação de vítimas e estar sempre culpando o outro, mas sim trabalhando naquilo que eu tenho que trabalhar em mim, para me entender melhor o outro, para poder perdoar o outro, mas para mim poder, principalmente para me ser feliz, para me libertar daquilo. Porque a felicidade depende de mim. Eu tenho que ter consciência disso, e só o autoconhecimento promove isso. Oh meu Deus, me enche de sabedoria, Pai, que eu preciso dela. Peça isso, Deus, no dia Salomão disse que foi o homem mais sábio do mundo. Olha para você ver quantos erros que Salomão causou, quantos erros que Salomão teve. Vai lá para vocês conhecerem um pouco da palavra de Deus. Nós estamos no Propósito de Fé 365 todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, aos domingos, 8 horas da manhã. Nós vamos chegar no ponto de vocês conhecerem a história de Salomão. Ele era o mais rico do mundo e foi considerado o homem mais sábio também de todos os tempos. Quando Deus perguntou para ele: o que você quer, Salomão, que eu te dou? Porque você já tem tudo, né? Oh Deus, me dê sabedoria. Dê sabedoria. Mas se vocês observar lá, mesmo com toda a sabedoria do mundo, Salomão errou muito. Mas espera aí, porque infelizmente nós estamos susceptíveis a erros, a falhas constantemente. Mas nós temos que ter humildade para reconhecê-los. E a autorresponsabilidade faz com que a gente traga um novo sentido para a vida. Tá? Não foi porque um carro bateu numa pessoa e deixou a pessoa na cadeira de roda que a vida dela acabou. Vai depender de como que ela vai internalizar isso, como que ela vai trabalhar com esse trauma, como que ela vai trazer isso para a sua consciência e dar um novo significado e evitar a dor e o sofrimento de saber que está na cadeira de roda. Como que ela pode usar essa situação a seu favor e a favor de outras pessoas. E a gente conhece histórias lindíssimas, né, de pessoas, histórias de superação, né, que são testemunhos de fé, de luta, de coragem, de determinação, mas acima de tudo, de uma postura de autoconsciência de si mesmo, de autorresponsabilidade. É eu que vou determinar os rumos que a minha vida vai ter. Eu não vou estar reativo a outra pessoa porque eu não consegui trabalhar com a minha mente no sentido de perdoar, no sentido de dar um novo sentido. Eu vou querer viver a vida inteira reativo diante de pessoas que para mim são importantes. Não, deixa eu trabalhar isso. Deixa eu trabalhar esse trauma, trazer essa dor à tona para o meu consciente e ver o que eu posso fazer para trazer um novo significado para ele. Eu não posso estar à mercê da situação, das circunstâncias, do medo
ou da outra pessoa, ou dos estímulos que me chegam. Eu tenho que ter controle. Então o autoconhecimento é o caminho. E o autoconhecimento gera autocontrole das emoções, gera senso de autorresponsabilidade, gera empatia, melhora as relações interpessoais. Então, é importante que você entenda isso, né? Nós passamos a estar mais perceptivos, assumimos os nossos erros, buscamos uma forma de aprender com eles e criamos, claro, estratégias para lidar com eles, né? Isso é muito importante. E aí, eu gostaria de ouvir comentários aí, vocês aí, o que vocês estão achando, estão aprendendo, está sendo claro para vocês? Conseguiram entender o princípio aí do inconsciente que está sempre repetindo aqueles mesmos erros que representam uma dor, um sofrimento, um trauma, uma emoção que não foi resolvida naquele momento, o inconsciente traz à tona na expectativa de compensação, de buscar satisfação, de resolver aquilo que não foi resolvido. Isso nós podemos fazer quando nós trazemos isso para a consciência. Sai do inconsciente para a consciência, estamos perceptivos, temos coragem de enfrentar, ressignificar, isso então dilui, som. Tá? Então, fala para mim aí, está claro para vocês? Sim ou não? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de estar perguntando aqui? Acho que nós temos um tempinho ainda. E fica, como eu falei, fica o convite para vocês que ainda não assistiram às nossas lives, né, do poder do autoconhecimento, como ter controle sobre as suas emoções, de como sair do ciclo de autossabotagem. Nós vamos deixar o link aí, para que vocês possam acessar. Vai lá, assistam. Vai ser muito bom para a sua vida. Você vai entender mais do que nós estamos falando aqui hoje. E com certeza, seu Mia entrou agora, e com certeza vai ser algo importante para o seu autodesenvolvimento, para que você possa avançar, para que você possa melhorar como ser humano, melhorar seus relacionamentos, melhorar a sua vida profissional, ser mais proativo, conseguir avançar e libertar dessas dores, desse sofrimento, desses traumas, porque você vai dar um novo sentido, você vai ter ferramentas para poder trabalhar com essas emoções que ficaram recalcadas aí no seu inconsciente. É fantástico, é transformador. E para você que está chegando agora, para você que está entrando agora, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós iniciamos a live. 19 horas, gente, é um horário bom? Parabéns, gostei demais. Boa noite, amigo. Daniel é uma pessoa extraordinária. Um abraço, meu amigo, muito obrigado. Obrigado aí pelo feedback, viu? Por essa oportunidade. Gorete, as emoções são fantásticas. Que bênção, Gorete. Gorete está sempre com a gente no Propósito 365, Propósito de Fé 365, PDF. Todos os dias, às 6 horas da manhã. E você também é nosso convidado. Vai lá. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos ao vivo, trazendo um capítulo novo da Bíblia, que é conhecimento também. Porque a gente tira aquelas experiências dos heróis, dos homens de fé da Bíblia Sagrada e traz para um contexto da nossa realidade. E isso traz um significado. E o que nós estamos fazendo com isso? Dando um novo significado também para a vida. E com isso você vai trabalhar crenças limitantes que você tinha, você vai melhorar no processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você vai conhecer mais de si, você vai saber verdadeiramente quem é você, né? Muitas pessoas ainda, se eu perguntar quem é você, muitas pessoas, espera aí, eu sou fulano de tal. Não. Quem é você além do nome fulano de tal? Eu sou dentista, eu sou pedreiro, eu sou pintor, sou mecânico. Não. Quem é você além do pintor? E aí a pessoa fala assim, eu sou pai de fulano, ciclano. Não, quem é você além do pai de fulano, ciclano? Eu sou filho do Beltrano, mas quem é você além do ser filho do Beltrano? Vai chegar um momento que ele vai cair ali, a resposta dele vai cair no inconsciente, né? Porque ele não vai saber responder, mas também porque não se pergunta, não se conhece. Qual é a sua identidade? Quem você é? O que você está vivendo é uma realidade que você está criando para a sua vida? É você, na sua essência, que verdadeiramente você é? Você está vivendo para agradar os outros, para ser sempre aceito?
Ou você está vivendo para ser feliz, para ser autêntico? Quem você é? Você acha que você é um ser, né, feito do pó da terra apenas, que vai morrer, que acabou? Ou você acredita que você é um ser espiritual? Que nós transcendemos a matéria? Até porque já foi descoberta, a física quântica prova que a matéria, na realidade, é o que? A energia condensada, né? O átomo, os elétrons, é por energia. Acreditava-se que os prótons e os nêutrons fossem a massa do átomo. Mas já tem comprovado que essas unidades atômicas, elas são o quê? São energias condensadas. E Einstein já revelou, né, que a energia se colapsa em matéria. Né? Os nossos pensamentos são matéria. Se nós usarmos uma máquina de fotografia que foi desenvolvida por Kirchner, nós vamos ver que nós somos por energia. Vai tirar um clique aqui de você, aqui, você não vai ver esse corpo uniforme, não vai ver energia pura, um campo magnético. Nós temos um campo magnético. Quem produz campo magnético? É energia. Nossos pensamentos é energia e em movimento ela cria um campo magnético e isso se propaga numa certa frequência. E na frequência que esses pensamentos estão propagando, eles vão de encontro com outros pensamentos, com outra realidade que estão na mesma frequência e vão retornar para a sua vida em forma de pensamentos, em forma de ações, de comportamentos, em forma de resultados. Né? Muito complexo isso para a gente explicar agora, mas muito simples também de entender. Não tem nada... a complexidade é no sentido da explicação aí, mas é uma coisa, dependendo de como a gente passa, você vai entender simples. Né? Muito fácil. Então, nós precisamos nos conhecer mais. Então vai lá, a nossa live do autoconhecimento, está publicado no feeds lá, no nosso canal do YouTube, sobre as emoções, sobre a autossabotagem. E essa também vai ficar lá, para você que chegou aí bem tarde, chegou agora já no finalzinho, que se você tiver interesse, né, realmente querendo aprender mais de si, para melhorar, para ser um ser humano melhor, para melhorar suas relações, para ter saúde mental, para ter saúde física, né, porque o psicológico afeta, o psicológico emocional afeta a nossa saúde física. Então, vai lá, assista. E fica o convite aí para você se inscrever no nosso canal, viu? Fica o convite, Margarete, minha cunhada. Vai lá, Margarete, vai assistir lá agora. Chegou no finalzinho aí, mas, bom, ainda bem que você chegou, você está tendo a oportunidade de descobrir que esse vídeo, essa live, vai ser publicada no nosso feed, vai ser publicada no nosso Face, vai ser publicada no nosso canal do YouTube, Dr. Edson Mourão, e você vai ter a oportunidade de assistir quantas vezes for necessário. E eu espero que você possa tirar lições boas e aprender com tudo isso que nós passamos essa noite. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Amém? Quem gostou aí, manda coraçãozinho. Quem gostou, amei. 100%, que bênção. Coraçãozinhos aqui, está chovendo, que bênção. E para você que está nos assistindo agora, seja através do canal do YouTube, né? Você que está assistindo depois da live, após a publicação, vai lá, entre no nosso canal, se inscreva, porque todas as quartas-feiras vai chegar conteúdos novos para você. Nós estamos lançando, gente, uma mensagem diária, que é não só motivacional, mas são mensagens de reprogramação de crenças limitantes. E as pessoas estão gostando muito. Depois vocês vão lá e curtam e dê a sua opinião, deixe o seu comentário também sobre esse trabalho que nós estamos realizando, sobre o PDF, Propósito de Fé, todos os dias às 6 horas da manhã, e nos ajudem a divulgar, para que esse conhecimento possa chegar a um número muito maior de pessoas, para que nós possamos alcançar um número muito maior de pessoas, para que pessoas possam ser libertas, porque muitas pessoas estão aí na ignorância, errando e até a palavra que eu ia falar aqui, pecando. O que é pecar? Errar o alvo, ou seja, não estão na direção certa. Tem pessoas que vivem à sombra aí, na ignorância, sofrendo, gerando sofrimento das pessoas, na sua zona de conforto, naquela situação, às vezes, naquela condição limitante. E o que nós queremos é o contrário, que você possa conhecer mais e mais e mais, se libertar da ignorância, sair dessa zona de conforto,
progredir, avançar, evoluir, crescer. E eu te convido para estar junto conosco nesse processo aí, que é um processo, gente, continuado, vai ser durante toda a nossa vida. Deus colocou esse propósito no meu coração, eu tenho certeza que é dele, para a sua vida, para a minha vida, para que possamos juntos compartilhar. Então compartilhe aí, compartilhe com as pessoas, compartilhe com as pessoas esses vídeos, compartilhe com pessoas aí nos grupos sociais, fala com os amigos, fala com os familiares, com as pessoas que realmente estão precisando de entender mais sobre isso. Pessoas que, às vezes, como eu já fui muito na minha vida, muito rígido, muito duro, possam ser mais flexíveis, aprender a evoluir, crescer e aprender que às vezes nós precisamos dos outros também. Quando eu dei o testemunho de eu buscar, através das minhas filhas, conhecer mais delas, conhecer mais de mim, que eu queria ver o ponto de vista delas. Então é preciso, às vezes a gente precisa, às vezes não, a própria palavra de Deus fala que é preciso que seja dois, porque no mínimo dois, porque quando cair, o outro possa levantar, que nós possamos ser uma comunidade. Obrigado, Elis. Obrigado a você, minha querida, por estar presente. Que nós possamos ser uma comunidade e que nós possamos juntos nos autoajudar, que nós possamos ajudar uns aos outros, que nós possamos compartilhar e levar esse conhecimento para um número maior de pessoas. Deus nos chama para esse propósito. Espero que você esteja nele. E muito obrigado. Assim encerramos mais uma live. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Estou muito feliz de ter cumprido mais esta meta. E estaremos juntos próxima quarta-feira com um novo tema. E se vocês quiserem, dá uma sugestão aí, coloque lá, seja no nosso Instagram, seja no nosso canal do YouTube. Coloque sugestões sobre temas e nós vamos buscar trazer esse tema para vocês. Com muita alegria, fiquem com Deus e até, para quem está com a gente no Propósito de Fé 365, amanhã 6 horas da manhã. Para quem vai estar conosco novamente, próxima quarta-feira às 19 horas. Tá bom? Muito obrigado. Olha, foi um prazer estar com vocês. Viu? Foi muito bom estar com vocês. Até a nossa próxima live.